Mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo mais um jogador de alto nível. O Flamengo não tá perdendo tempo, hein? O Flamengo vai lá e traz jogadores caros, conceituados. Que coisa, hein? Ai, ai. Saudações rubro-negra! Chega junto, vambora, nação! Muitas informações do nosso Flamengo no dia de hoje. Um dia muito agitado, um dia muito movimentado. As principais notícias e informações do nosso Flamengo agora aqui nesse vídeo. Tem nova informação do mercado da bola urgente, bomba exclusivo. O Flamengo acabou de anunciar uma contratação milionária. É o segundo reforço do Flamengo para a temporada, é um reforço milionário, um reforço de peso aí. Os antes estão desesperados com mais essa contratação. O José Bottas acabou de anunciar e eu vou te trazer todos os detalhes nesse vídeo. É um reforço de peso. Fique comigo e já se inscreva aqui no nosso canal Redação Ninho do Urubu. Já vai deixando o seu like naquela humildade de sempre. Deixe seu like, clique aqui no botãozinho hypar esse vídeo, que a gente leva a nação rubro-negra lá pra cima. Corre nos comentários também e já deixa aí, da onde você está nos assistindo. Deixe aí a sua cidade, o seu estado, o seu país aí, que a gente manda aquele salve especial pra você e do outro lado, do torcedor rubro-negro. Créditos estão aqui na descrição, então a gente traz o canal do Vene Casagrande aqui no YouTube, canal do UOL Sports aqui no YouTube também, e o canal do Nicola e Placar TV. Bora lá, as informações do Flamengo de hoje. O zagueiro Pablo não é mais do Flamengo, o contrato chegou ao fim e ele foi anunciado pelo São Bernardo. Então, torcedor rubro-negro, aquela brechinha na folha salarial será vista pela diretoria do Flamengo, porque o Pablo, ele tinha um alto custo mensal, um jogador que chegou ao Flamengo com o status de titular, na ocasião o Fabrício Bruno chegou com o status para ser reserva dele, e a gente viu acontecer aquilo que eu particularmente não imaginava. O Fabrício Bruno comeu a bola e o Pablo não jogou absolutamente nada mesmo. Então, o Flamengo agora vai ter esse alívio salarial com a saída do Pablo. E por falar em zagueiro, o zagueiro Vitão, novo reforço do Flamengo, ele vai chegar ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira, tá? Dia 8 de janeiro. Ele foi comunicado já pela diretoria do Flamengo para chegar nesse dia à cidade maravilhosa, já recebeu as passagens, não tendo nenhuma mudança, nenhuma alteração nesses voos. Ele chega para se apresentar e iniciar sua trajetória no Flamengo. Lembrando que durante as férias ele fez um bate-volta aqui no Rio de Janeiro, fez os exames médicos, foi aprovado já, deixou tudo adiantado e agora ele começa a treinar normalmente com os demais companheiros. A reapresentação dos demais jogadores será no dia 12, mas ele tem atividades previstas no Ninho do Urubu já no dia 9, tá bom? E por falar em dia 9, será a mesma data que o José Bottas tem chegada prevista ao Rio de Janeiro. A mesma situação. Se nada mudar ali na situação dos voos dele, tendo alguma alteração, o desembarque dele será no dia 9. Vene, ele está em Portugal até hoje, não está trabalhando. É óbvio que ele está atrapalhando. Então, tanto é que fez a renovação de contrato do Filipe Luís lá em Portugal, contratou o Vitão também lá de Portugal, e há quem diga que ele vai aos jogos lá em Portugal para analisar jogadores. Eu, particularmente, acho que não é para isso, né? Achar também, é através de informação no Flamengo, fala, Vene, o Boto ele não precisa ir a nenhum jogo para observar nenhum jogador. Ele, junto com o Filipe Luís, eles vão por questão de relacionamento e também porque esses caras são viciados em futebol, tanto é que eles estão assistindo tudo até segunda divisão do Campeonato Português. Eu vou ser muito sincero, não vejo nenhum problema nisso. Os caras gostam de assistir futebol, estão lá, qual o problema? Não necessariamente foram observar um jogador. E eu espero que não estejam mesmo observando um jogador da segunda divisão do Campeonato Português. Hoje o sarrafo do Flamengo está aqui, ó, muito alto. E por falar nisso, para manter o sarrafo alto, a diretoria do Flamengo não foi só no discurso não, tá? Recentemente a gente viu uma apresentação do presidente BAP aos conselheiros do Flamengo. Essa apresentação foi transmitida ao vivo pela Flamengo TV e durante essa apresentação, uma parte das finanças, o BAP avisou os conselheiros. A boa notícia para 2026 diferentemente do que aconteceu em 2025, nós não vamos precisar vender jogadores, ter receita com venda de jogadores para reforçar o elenco. Lembrando que em 2025, essa receita em venda de jogadores foi recorde da história do clube. O Flamengo vendeu muitos jogadores. Vamos lá, Gerson, Wesley, todos com cifras bem altas. Nessa temporada, a promessa é manter o elenco e ser agressivo no mercado. E não foi só na teoria, na prática está sendo assim. Qual clube brasileiro teria condições de chegar no Cruzeiro e oferecer 24 milhões de euros, mais um jogador que é o Everton Cebolinha, extremamente valorizado, na visão da diretoria, 8 milhões de euros.
totalizando 32 milhões de euros. Só o Flamengo. O Flamengo está sendo agressivo. Qual clube poderia chegar e tirar o Vitão de dentro do Cruzeiro? Porque o Vitão estava contratado pelo Cruzeiro. O Flamengo foi lá e deu um chapéu no Cruzeiro e levou. E, na prática, também tem o discurso de não vender jogadores importantes. Por quê? O Flamengo recebeu ligação de 2 clubes interessados em Léo Pereira. Cruz Azul, do México, e o West Ham, da Inglaterra. Esses 2 times estavam extremamente interessados em abrir uma negociação com o Flamengo para tentar a contratação de Léo Pereira. E a resposta do Flamengo foi: esquece, nós não vamos abrir nenhuma negociação para vender jogador considerado titular, jogador importante pelo técnico Felipe Luiz. A única forma de esse jogador sair do Flamengo é pagando a multa rescisória. E eu tô falando isso para vocês porque eu tava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo. Essa pessoa, eu falei, cara, brinquei, preciso de notícia e tal. Essa pessoa falou, beleza, você tá precisando de notícia? Eu vou te contextualizar sobre uma situação. Sabe o discurso do BAP? Na prática a gente está fazendo isso. Ele me deu esse exemplo do Léo Pereira. Cruz Azul do México, o West Ham interessado no jogador. E olha, se chega forte, eu não sei se o jogador toparia ou não sei mesmo. O jogador não vai para a seleção brasileira, o que é lamentável, né? Porque o Carlo Ancelotti, ele deveria ao menos convocar o Léo Pereira para observar o jogador, porque o Léo Pereira foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Ele jogou muita bola. Além disso, fisicamente, chamou atenção. Não se machuca, recuperação rápida. Pouco desfalcou o Flamengo por conta de suspensão. Pelo contrário, Felipe Luiz forçou ao máximo o Léo Pereira e o Léo Pereira deu conta. Então, resumo da ópera, o Flamengo vai manter os seus principais jogadores e vai ser agressivo no mercado. Vai ter gente se espantando, vai ter gente sugerindo que um titular saia, que é o caso do Pedro, já estou vendo pessoas falando isso. Como é que vai ficar o Pedro, o Flamengo, investindo para contratar um centroavante? Olha só, se o jogador ele não tem capacidade de brigar pela titularidade, não se garante, ou quer vaga cativa, que peça para sair. O Léo Pereira eu tenho certeza que se garante. E se ele continuar jogando o que ele jogou em 2025, titular absoluto. Então, o Flamengo avisa Cruz Azul, West Ham, não tem negociação no Léo Pereira. E nem adianta jogador falar que quer, que isso, aquilo, é multa rescisória, tal como foi com Gerson. E para finalizar nosso vídeo, a notícia do dia aí, Flamengo interessado em Breno Bidon. Gente, perguntei para essa mesma pessoa do Flamengo, falou, menino, não tem nada, inclusive falou até um palavrão. Se eu ficar admitindo essas M's, eu não trabalho mais. Então, assim, pelo que me relataram, inclusive entrei em contato com o Vessone, que é jornalista, que é lá do site Meu Timão. Um abraço pro Vessone, faz um grande trabalho na cobertura do Corinthians, e ele também me disse, aqui no Corinthians estão negando, não chegou nada pro Corinthians, então, até o momento, não tem nada. Outra informação que surgiu aí, galera, dando conta que o São Paulo tem conversas avançadas com o Flamengo, não tem, tá? O São Paulo sabe do interesse do volante Alan para se transferir para o Tricolor, mas o Flamengo até o momento não virou e falou assim, vamos abrir negociação, não. O Flamengo está empurrando com a barriga. Estilo banho-maria, foi o termo utilizado pela pessoa que acompanha ali a carreira do Alan. Falou, até o momento, sem novidade. Inclusive, acabou de me responder, não estou sabendo nada disso também. Então, não tem nada. Eu espero que o Flamengo fale logo com o São Paulo, porque tem que negociar o Alan. O volante Alan ele tem um alto custo e nada contra o jogador, mas não dá mais para insistir. E o Felipe Luiz também já mostrou que não quer insistir. E a gente fala muito em folha salarial, em alto custo. O volante Alan ele tem um alto custo para o Flamengo. Chegou com o status titular também. Depois do São Paulo ele pedir, espernear. Aí quando ele chegou ao Flamengo, o São Paulo em determinado momento chegou a improvisar Davi Luiz de volante. Vocês lembram disso? Meu Deus, muita loucura. Comparáveis até de posições diferentes, né? Mas enfim. No Flamengo, Mauro, teve lá a questão do Caio Jorge, não rolou, o Flamengo ainda procura outro centroavante, mas também procura por um goleiro, para fazer sombra, ao menos, ao Rossi. É por aí? A ideia deles é ter um goleiro que possa até brigar por posição, né? Porque o Matheus Cunha não era esse goleiro, ele que foi agora para o Cruzeiro em final de contrato. O Matheus Cunha, para quem não se lembra, aquele que o São Paulo escalava, e tinha já o Rossi, escalava o Matheus Cunha. Que se falava na época que o Matheus Cunha era melhor no jogo com os pés. Aí no dia que o Rossi entrou, percebeu-se que o Rossi era melhor que ele com os pés. Então mesmo esse argumento não sustentava. E era mais difícil de saber porque ele não era tão exigido nesse tipo de jogada no Boca como no Flamengo ele foi.
E até depois da entrevista, ele até falou, quando eu jogava com o Zubeldia lá no Lanús, eu já tinha que jogar assim, já me cobrava esse tipo de jogo. Então, tem alguns dias de técnico, né? Ele falha no gol da final da Copa do Brasil no Maracanã, o gol do Caleri, o gol do São Paulo, que foi o gol do título no final, porque o jogo de volta em São Paulo foi 1-1. E aí que o Rossi estreia, né? E desde então o Rossi ficou ali muito confortável na posição. Acho até, muita gente acha isso, né? Que algumas falhas que ele cometeu aí, especialmente aquela do Fla-Flu, que não deixou a bola sair, saiu o gol, que foi o gol da vitória do Fluminense no final, foi 2-1. E o gol que ele sofreu, que foi anulado, que a bola, essa saiu, mas ele tentou evitar, né? O gol lá do primeiro gol do PSG, que não valeu no Mundial de Clubes. Entre algumas outras jogadas mais perigosas, muita gente acha que ele ficou muito confortável na condição ali de titular. Muito senhor de si. Eu sou o dono da posição mesmo. E eu acho que é bem por aí mesmo. Assim, algumas situações de correr riscos desnecessários, sabe? E é necessário que ele tenha, é preciso que ele tenha ali um cara que possa competir com ele, que o ameaça é bom, né? Você tem, além da eventual necessidade de uma suspensão ou lesão, é bom que o goleiro saiba que se ele bobear, alguém entra no lugar. Até do Fla-Flu, depois do Fla-Flu, até falei, tivesse um goleiro no banco em condições de barrá-lo ou de ocupar o lugar ali com segurança, não havia naquele momento, depois daquele erro no Fla-Flu, ele tinha que ser barrado. Aquilo foi de uma irresponsabilidade assim absurda. E ali a disputa Palmeiras e Flamengo estava de pau a pau. Depois o Palmeiras meio que largou o campeonato, aquela história toda, o Flamengo foi campeão. Aí é fácil falar agora, mas vamos voltar no tempo. Uma derrota, o time estava desfalcado, pós-data FIFA, perdendo de 1-0, a bola ia sair, até queimou. Queimou não, mas atrapalhou o João Vitor, o menino, que foi que recuou mal a bola para ele. Ele, como um cara mais experiente, não tinha que fazer a lambança. Ele amplificou o erro do garoto. Então teve esse efeito colateral ainda. Eu acho o Rossi um bom goleiro, acho que ele merece ser o titular, acho que ele tem acertos mais do que erros, mas é bom ter um reserva. Fala-se já há algum tempo do Brasão, desde até do ano passado, sabe que o Flamengo tem interesse nesse goleiro, especula-se alguns nomes. A grande questão que eu acho com relação tanto ao goleiro como ao centroavante é que ainda continua aguardando os nomes identificados pelo Boto e sua equipe de scouting que surpreendam a todos nós. Olha, acharam um goleiro, sabe, lá no Cazaquistão, que é ótimo, sei lá onde, não importa onde, um cara que vem, fala, sacada de mercado, esse goleiro é bom, hein? O cara vai entrar amanhã, não apareceu ainda. O Brasão é meio óbvio, né? O Brasão jogou no Santos muito bem, o Santos é um time muito atacado, né? Sofria muitas finalizações, que é uma outra coisa que eu acho curiosa na análise do goleiro. Às vezes, não estou dizendo que o Brasão não é bom goleiro, não, mas goleiro de time que é muito exigido, ele tem muita chance de aparecer toda hora. Qual é o nome daquele goleiro do Goiás? Que era sempre... Arley. Não, outro. Tadeu? O Arley. Tadeu também. Tadeu. Fala ainda. Esse era um tipo. Exato. Fazia 300 defesas por jogo, porque o Goiás era muito O atacado. time que é muito atacado, o goleiro aparece muito. Então você lógico, analisa as características, a parte técnica e tudo mais. Mas ele tem muita chance de aparecer. Apareceu bem. Mas então é um nome óbvio, né? Um goleiro muito exigido, fez muitas defesas. O time dele muitas vezes não deixa. Quantas vezes a gente viu o Brasão fazer uma defesa difícil e dar uma bronca nos caras? Peraí, toda hora, Os caras chegavam na cara dele. Não, o Santos tomou de 6 do Vasco, gente. No dia que nem ele pôde impedir. Mas esses são nomes muito óbvios. Caio Jorge, destaque do campeonato, artilheiro. Brasão, um dos melhores goleiros da Série A. Até agora não apareceram os jogadores que... E acho que assim, a gente tem que ser lembrado e cobrado, porque ele chegou no Flamengo com essa missão. Então, assim, só tem esse goleiro para contratar. Não tem outro goleiro que sabe jogar com o pé, que preencha os pré-requisitos que eles estabeleceram para contratar alguém para essa posição. Aí tem goleiro lá em Portugal, que especula e tudo, mas acho que é melhor aguardar um pouquinho para saber de fato o que eles vão fazer. Ainda tem tempo, né? A janela ainda está no começo, tem aí semanas pela frente, mas é necessário, acho que apareça alguma outra... Né? Algo diferente do trivial, porque esse tipo de contratação é dos tempos do Marcos Braz, gente. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O Marcos Braz não tentaria contratar o Caio Jorge? Possivelmente sim. Estou com dinheiro, vou trazer o artilheiro do campeonato, porque é a mesma política. Com dinheiro, o Alexandre Matos brilhava, contratava quem ele queria. Aliás, o Alexandre Matos foi quem levou o Gabriel Barbosa para o Cruzeiro. Na apresentação, você se lembra que ele falou, inclusive, que o grande ídolo do Cruzeiro era o Pedrinho Dono, né? PH, eu achava que era o Dirceu Lopes, que era o Tostão, que era o Alex, esses jogadores históricos do Cruzeiro, mas era o Pedrinho. Também na visão dele, né? E hoje ele está no Santos, hoje está o Gabriel. Está o Gabriel, o Gabigol. Os nomes especulados, como o Mauro falou, só lembrando, Gabriel Brasão do Santos, que a princípio não gostaria de deixar de ser titular no Santos, para ser reserva, enfim e tal, mas tá aí. Pedro Morisco, do Curitiba, também bem avaliado. Mas o Clube Paranaense já recusou proposta na casa dos 7,5 milhões de euros, 47 milhões, uau. E Andreu Ventura, que está no Gil Vicente de Portugal, foi formado pelo Botafogo. E a situação está aí, são os nomes especulados no Flamengo. Esse goleiro se especulou também que o Botafogo estaria interessado. É bom lembrar que o Botafogo tomou um transfer ban de 3 janelas, né? Isso.
3 janelas é essa, do meio Mas do ano. anunciou ontem, próximo, né? anteontem, o Vidalba. O Vidalba falou assim, ele fica aqui na geladeira, Guardado. o dia que não tiver transferência. E esse transformando do Botafogo, ele é pesado, porque é o do Almada. Pesado. Né? Tem um valor, tem multa, já foi revendido, é dinheiro em cima de dinheiro. Né? Exatamente, bom, bem lembrado. Não é um transfer ban pequeno. É muito mais pesado, por exemplo, do que o do Corinthians, esse do Félix Torres. O Corinthians está tentando se livrar, a gente vai falar daqui a pouco. Agora, com relação ao goleiro, esse ponto do Mauro é interessante, né? Quando você tem um goleiro que é dono da posição, se não é um super goleiro, como faz, o Rogério Ceni foi durante 20 anos no São Paulo, então, de fato, não ia ter ninguém para ameaçar a posição dele. E o Bosco, até que comemorava os gols do Rogério, mais do que o Rogério. Comemorava os gols do Rogério. Rogério. Né? São os dois reservas. Exato, e o famosos Maisena do também foi reserva do Rogério. Agora, você pega outro time, por exemplo, daqui a pouco a gente pode falar, o Everton e o Carlos Miguel hoje estão ali disputando. No Flamengo faltar um goleiro que possa incomodar é uma questão, né? Por isso o Flamengo está atrás. O próprio Carlos Miguel, né, foi uma sacada do Palmeiras que no final, se a gente olhasse, o Flamengo precisava mais do que o Palmeiras, né? Quando o Carlos Miguel veio, o Palmeiras já tinha o Everton e o Lomba, que para mim o Lomba também é um excelente, ainda mais para ser terceiro goleiro, para mim o Lomba é um bom nome. Então, realmente, e mais do que essa pressão de você fazer o Rossi saber que tem concorrência, para mim, goleiro é uma posição muito específica. É diferente de, sei lá, você tem 2 laterais direitos, os 2 machucaram. Putz, você põe um volante de lateral direito, você improvisa lá um zagueiro, você faz alguma... Goleiro não tem o que fazer. Goleiro machucou, você precisa pôr outro, não tem improviso. Não tem como, vou colocar o atacante aqui rapidinho, não. Então, assim, pra mim, o time, ainda mais o Flamengo, que tem muito dinheiro e tal, precisa sempre ter 2 goleiros que você fecha o olho e fala, eu confio nesses 2, pelo menos 2. Eu confio nesses 2 tranquilo. Deixa o terceiro lá, garoto de base, se você puder ter um terceiro melhor também, ótimo. Mas 2 goleiros, pra mim, assim, é essencial. Eu acho que realmente a diferença entre o Rossi e o Matheus Cunha era maior do que o ideal para um time do nível do Flamengo. E agora, de novo, repito, muito mais do que você fazer o Rossi correr atrás, é você ter certeza que o Rossi amanhã ou depois, no primeiro jogo, machuca a perna, sei lá o que acontece com ele. Você não pode depender de ter ali uma incerteza, porque no gol você pode acabar com o melhor jogo do time. Se o goleiro falhar 2 vezes, acabou o seu jogo. Então não dá para arriscar. Acho que o Flamengo precisaria realmente contratar um nome que você olha e fala, olha, se o Rossi amanhã não jogar, eu não tenho preocupação nenhuma, porque o reserva é bom, tão bom quanto. O Game, os filmes falam um negócio, tem uma argumentação interessante. Ele fala assim, o problema, a questão é que no Flamengo o goleiro é pouco acionado. Isso é verdade. O Flamengo tem uma defesa muito sólida, mas, como lembrou o Mauro, no jogo contra o Fluminense, uma bobeada custou o jogo. Isso aí. Custou o jogo. Custou o jogo para o Flamengo. Aí, Casão, vou colocar você na conversa. No caso do Flamengo, se você pegar o elenco do Flamengo, ele tem muitos jogadores para muitas posições. Então ele tem 3 laterais direitos, 3 laterais esquerdos, todos que possivelmente seria titular em qualquer time do Brasil. Na zaga não tinha, mas agora chegou o menino lá do Internacional, o Vitão. Então agora tem uma zaga também recheada. E o gol talvez fosse a posição que não tivesse. E talvez centroavante, né? Que o Flamengo também está atrás. É isso, né? Então, se você preencher o gol, você vai deixando o elenco ainda mais forte. Então, goleiro é o seguinte, no meio do futebol, jogador de futebol, né? A gente se falava assim, acho que se fala até hoje. Goleiro bom é aquele que faz um milagre, cara. Cara, não adianta goleiro que pega 300 bolas defensáveis. Aí vai uma que vai na gaveta, o cara toma e o seu time perde 1-0. Então, goleiro de grande time, como é pouco atacado, como vão poucas bolas no gol, esse goleiro é aquele tipo de goleiro que tem que fazer um milagre para o seu time vencer, para o seu time ser campeão. Então o Flamengo está correndo atrás de um goleiro para fazer sombra ao Rossi, mas eu acho que está estudando muito para fazer, e tem que estudar mesmo, porque não adianta. Por exemplo, o Brasão é um bom goleiro? Aparentemente é. É um goleiro que ajudou muito o Santos? Ajudou. Mesmo assim, o Santos foi até a última rodada correndo risco de rebaixamento. Vão 300 bolas no gol do Santos? Vão 300 bolas no gol. Ele pega a maioria delas. Mas o Santos perdeu mais do que ganhou, né? Perdeu mais do que empatou. Então, eu acho que... Eu quero falar a mesma coisa que o Mauro. Não estou dizendo que o Brasão não é um bom goleiro. Não estou dizendo isso. Parece ser um grande goleiro, parece ser um bom goleiro. Mas um time como o Flamengo, que está atrás sempre de ganhar o Campeonato Carioca, ganhar a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, ir para o Mundial e tentar ganhar o Intercontinental e tal, ele precisa de um goleiro reserva do tamanho do goleiro titular. Porque senão, o goleiro titular vai expulso ou se machuca, você coloca o reserva e o nível de segurança cai. Não é nível técnico, né? Experiência de goleiro.
é a segurança, a confiança no time. Porque o time do Flamengo joga, mesmo com alguns erros, até grotescos do Rossi em alguns momentos, mas ele erra muito pouco. E o time confia no goleiro. Então, é um time que vai para cima, ataca e não se preocupa muito se vai dar um contra-ataque ou dois para o adversário, porque tem uma confiança no goleiro. Então, o tamanho do time do Flamengo, ele precisa de goleiro que passa confiança. Não precisa nem ser goleiro que faça milagre, mas goleiro que passa confiança. Então, eu acho que o Flamengo talvez esteja demorando um pouco para contratar, porque está estudando exatamente esse sentido. Não adianta você contratar um goleiro assim, vou contratar esse goleiro que, nossa, ele fez um ótimo Campeonato Brasileiro, vai ser uma sombra pro Rossi. Aí o Rossi machuca, o cara entra e não passa segurança, cara, é dinheiro jogado fora, você não completou o elenco do jeito que você queria completar, e goleiro é um caso específico mesmo. Goleiro é aquele negócio. Tem time como o Flamengo, time como o Palmeiras, time como o Cruzeiro, estou falando desses três, que foram os 3 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, eles precisam de grandes goleiros como titular e goleiros muito confiáveis como reserva, para não cair o nível de segurança. E o lance é o seguinte, o goleiro reserva, o time, os jogadores pegam confiança nele, não vem do treino, porque não vem do jogo, que quem joga é outro. Então é treino, chute a gol, sei lá se faz coletivo, se joga, se faz aquelas brincadeiras com o goleiro no gol mesmo, e você chuta, o cara pega, disputa de pênalti. Essas coisas que o jogador que está treinando começa a prestar atenção no goleiro reserva do time dele. Se o goleiro reserva do time dele falha pra cacete no treino, quando ele entra no jogo, quando for necessário, dá aquela assustada no time titular. Então tem que estudar bem o goleiro reserva. Olha, muita gente falando saúde aqui pro Mauro. O Mauro deu um espirro aqui. Pô, saúde e tal. Obrigado. Saúde pro Mauro. Mas, pra gente, ainda sobre o Flamengo, sem Caio Jorge... Bom, o Flamengo tem alguma pressa para ter um centroavante? Não, né? Ele vai procurar... Tem que ser nessa janela, né? O Flamengo foi campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro sem centroavante, né? O Pedro tá machucado. Exatamente. E o Juninho não jogava. Muito boa, o Juninho já foi embora. Desculpa te interromper. No futuro vamos perceber o quão foi espetacular a campanha do Flamengo, que foi campeão com um monte de gol feito sem centroavante, jogando uma boa parte do tempo sem centroavante. E o Flamengo tem é curioso isso, porque foi o melhor ataque do campeonato e tal, mas o Flamengo carece de jogadores que decidem mesmo, porque você tem o Plata não faz gol, eu falo sempre, tem alergia ao gol, uma dificuldade tremenda. Quem finaliza ali e faz gol, a Arrascaeta nessa temporada que passou, o Pedro. Bruno Henrique já não é mais o mesmo, claro, fez 35 anos, né? O Luiz Araújo em campo, no segundo semestre não foi tão bem, mas quando está bem é um jogador que finaliza, que tem gols, mas é pouco, sabe? É bem pouco. O Carrascal ainda não se mostrou ser esse cara. Então o Flamengo fica na dependência de 2 jogadores ali, basicamente, que realmente decidem as partidas. E por isso perde muitos gols. Cria e não faz. Demora muito a chegar ao gol, às vezes criando várias situações. Então precisa ter também opções, né? E tem que ter outro centroavante. Não sendo o Caio Jorge, algum outro jogador. Né? Uma necessidade, acho que, do elenco, de fato. O Danilo Lavieri, Santos anunciou a renovação de Neymar até o final. Quero falar agora sobre o Flamengo avaliando a possibilidade de fazer proposta por Breno Bidon. Pelo menos é o que garante a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Informação dos colegas dá conta de que o Flamengo cogita apresentar uma proposta de 15 milhões de euros ou 95 milhões de reais pelo volante que termina a temporada como titular do Corinthians, embora tenha oscilado bons e maus momentos. O Bidon disputou em 2025 56 partidas com um único gol e uma única assistência. Confesso que tenho muita dúvida de ver o Bidon sendo protagonista no meio campo de tanta qualidade quanto a do Flamengo. Acho, inclusive, o Alan bem mais jogador do que o Bidon, pelo menos nesse momento. Alan que nem sequer foi relacionado para a Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, para o Intercontinental de Clubes disputado em dezembro no Catar. Você, torcedor do Flamengo, acha que o Bidon seria um bom acréscimo? Só para completar a lembrança que o Corinthians precisa vender jogadores e hoje o Bidon é um dos principais ativos do... A Isa, tem informação sobre Cauã Elias no Flamengo? Então, o Flamengo tem interesse, né? Tem ele como muito bem avaliado, não tem informação se já chegou a fazer uma proposta ou não, mas é um jogador que tá muito bem avaliado pela diretoria, inclusive nessa de tá à frente ou tá atrás de nome A, nome B, o que me passaram é que o nome do Cauã Elias tá à frente até hoje do nome do Marcos Leonardo, por exemplo. O Fluminense fez consulta pelo Marcos Leonardo também, tá? Não me lembro agora quem deu essa informação ontem.
Mas o Fluminense fez consulta No meio do também. ano. É porque no meio do ano ele quase foi emprestado. Não, o que eu tive de informação ontem é que renovou essa consulta. Fez consulta fez agora de novo novamente. agora. Porque no meio do ano ele quase foi emprestado, quase foi pro São Paulo. Na época o Flamengo consultou, o Flamengo queria tentar o empréstimo, mas ele tinha dito que ele queria jogar no São Paulo. Tá, então sobre Cauã, quer completar? Não, sobre o Cauã é isso. Não sei se o Papa tem alguma coisa a mais, né? O que eu tenho é que ele tá muito bem avaliado e estaria o nome dele até à frente do nome do Marcos Leonardo hoje. Bem avaliado, o Flamengo consultou valores, o que me passaram é que está na faixa dos 15 milhões de euros. O Flamengo não apresentou proposta mesmo, Raíssa, se está certa, mas o Flamengo deve apresentar uma proposta, por quê? O Flamengo tem o nome dele bem avaliado, mas tem também outras opções. Quando o Flamengo tiver a certeza, tiver a decisão, o Flamengo vai para cima. E saiu uma notícia na Ucrânia que o Flamengo, ao ouvir o valor de 15 milhões de euros, teria recuado, né? Mas não é verdade. O Flamengo não recuou, tem o nome dele bem avaliado. O nome do Cauã Elias é real. Inclusive, o Mauro César Pereira trouxe ontem também o nome do Cauã Elias. Então, a informação procede, a informação é quente. Você também sabe que o nome dele está à frente de alguns outros, inclusive do Marcos Leonardo, porque o nome do Marcos Leonardo não é bem avaliado neste momento. O Flamengo já procurou no passado, mas nesse momento é uma opção, caso não consigam trazer um nome que eles entendam que tem a característica que o Felipe quer, que é a característica próxima do Caio Jorge. Óbvio que o Marcos Leonardo é um excelente jogador, mas não tem essa característica no entendimento deles. O Cauã tem, Ilan, eu lembro um pouco, assim, mas não lembro muito do Cauã. Ele consegue jogar de segundo atacante, faz facão, ou é centroavante mesmo? Ele é centroavante, ele é centralizado. Claro que ele sabe jogar pelo lado do campo também, porque na época o Fluminense, em alguns momentos, não foi muito constante, mas teve um centroavante tipo Cano, e aí ele jogava como segundo atacante. Ele sabe fazer segundo atacante também. Facão, ele faz facão? Faz. Mas ele é mais centroavante mesmo. Mas é um jogador um pouco mais moderno que isso, né? Não é aquele jogador apenas de referência. Ele se movimenta bem, ele é rápido, embora seja alto, faz esse ladinho ali, ou faz uma função de segundo atacante, faz o facão. Eu só acho um jogador nota 7, 7,5, tá? Sinceramente. Agora, eu não tenho visto ele jogar na Ucrânia, né? Ele pode ter evoluído, o que é muito natural na idade dele. Ele, na base, era um jogador nota 8,5, 9, ele realmente era bem diferenciado. Quando ele subiu, chegou a ser útil ao Fluminense, ajudou muito na fuga do rebaixamento em 2024 com o Mano Menezes, que promoveu ele, né? Botou ele como titular, e ele fez muitos gols naquelas vitórias de 1-0, ele fazia gol em quase todo jogo. Mas é um jogador, assim, tecnicamente, pelo menos no profissional, e eu não vi na Ucrânia, mas no Fluminense, é um jogador que era até um pouco contestado pela torcida, assim, sabe? Era reconhecido como sendo útil. Só acho que pro nível técnico que tem o Flamengo hoje, ele é um jogador que vem para compor elenco, tá? A não ser que ele tenha evoluído absurdamente, ele vai compor elenco e pode ter oportunidade, assim, eventualmente. Eu acho ele abaixo, tecnicamente, diria de praticamente todos os jogadores de ataque que tem hoje o Flamengo, incluindo aí Michael, incluindo Cebolinha, por aí vai. Fala, Garoni. Perdão, e menos testado em alto nível, né? Assim, eu vejo o Cauã Elias muito mais como uma aposta. A Ucrânia não é referência, assim, até para você medir o quanto que ele desenvolveu, para você fazer uma aposta pensando no jogador para assumir titularidade do Flamengo, né? Assim, acho que uma coisa... Pode ser que a aposta dê certo, a aposta não quer dizer que vai dar errado. Mas é um risco maior para um time que tem dinheiro e precisa desse 9, que está buscando esse 9, é muito mais certeiro, pelo menos na minha visão. Obviamente, Caio Jorge, mas aí acabou... Né, o Cruzeiro não quer negociar, mas o Marcos Leonardo, o Yuri Alberto, vocês já citaram aqui. Então, assim, são nomes muito mais testados no mercado, ainda jovens. Para mim, faria muito mais sentido do que o Cauã Elias, assim. O Cauã Elias, se chegasse 2 e o Cauã Elias fosse um deles, acho que faz sentido. Agora, no mais, assim, eu acho que, inclusive em relação à característica, se que o Flamengo busca é um jogador que consegue se movimentar ali na frente também, cara, o Marcos Leonardo faz isso. Ele pode não ser o Caio Jorge, mas o Marcos Leonardo tem muito mais mobilidade do que o Cauã Elias. É muito mais um jogador de jogar fora da área também, em caso de necessidade. Pode não ser a principal característica dele, mas eu acho que tem um meio termo ali entre ser um Gonzalo Plata, né, que é um ponta-ponta adaptado a 9, ou um Pedro, que é um 9 mais fixo, mais pivôzão. O Marcos Leonardo, para mim, ele tá também nesse meio termo ali, né? Então, assim, sinceramente, não entendo o Cauã Elias por característica e até por currículo à frente do Marcos Leonardo. Aí não sei se os valores realmente talvez acabem mudando esse cenário. Vocês acham que tem uma dificuldade no mercado desse tipo de jogador? Eu sei que, por exemplo, um jogador que o Felipe Luiz gosta muito é o Richarlison. O Flamengo já tentou o Richarlison, né, no passado, o Richarlison não quis na época, e hoje também o Richarlison não vê com bons olhos voltar ao Brasil, né? Ele virou titular do Tottenham, tem a Copa do Mundo agora no meio do ano, aí você tem um Gabriel Jesus, que é um jogador que tem muito essa característica no Arsenal, mas também voltando a jogar agora. Não quer voltar pro Flamengo, Raíssa? Não quer, né?
né? Só porque você falou do Gabriel Jesus, ele não aceita vir pro Flamengo, tá? Só Palmeiras no Brasil, tá? Então, tem Isso aí aí essa me restrição, passaram. só o Palmeiras, então também, enfim, mas também não quer voltar pro Brasil agora. O Palmeiras chegou até a consultar recentemente, escutou isso, e parece que tem uma dificuldade realmente, pelo menos pro Flamengo achar esse jogador, que seja um jogador que não venha só pra compor o elenco, que venha pra elevar o nível, trazer essa disputa com o Pedro e conciliar isso, né, de ser um jogador que queira também vir pro futebol brasileiro. Não acho que o Cauã Elias é esse jogador. Ele pode ter evoluído bastante fora. Ele é um bom jogador, sim. Ele pode ter evoluído, mas ele não é o Pedro, tá? Ele não é nada parecido com o Pedro, não é do mesmo nível. Repito, pra mim, o Cauã Elias é um jogador abaixo de todos os atacantes do Flamengo, tecnicamente falando. Não é mau jogador, mas o Flamengo tem um nível altíssimo. Eu acho que o Cauã Elias tem um nível abaixo do Cebolinha, Do Caio abaixo Jorge do também. Michael, abaixo do Pedro, abaixo do Bruno Henrique, tudo bem, tá em fim de carreira, mas não é isso aí que estão imaginando, não. Por esse valor, eu acho caro, 15 milhões de euros. É isso, nação rubro-negra. Fechamos então com chave de ouro as principais notícias e informações do nosso Flamengo da última hora. Quero a sua opinião, quero a sua participação, torcedor rubro-negro, aqui nos comentários sobre essas últimas notícias e informações do mercado da bola do Flamengo, que tá agitado, tá movimentado. Eu quero a sua opinião sobre esses reforços, o pacotão de reforços do Flamengo. A gente viu a opinião aí do Mauro César também no All Sports. Benê Casagrande também trazendo informação do mercado da bola do Flamengo. Eu quero a sua opinião aí nos comentários. Marcos Leonardo, negociação com o Flamengo. O Flamengo também tem esse ex-fluminense, né? O Cauã Elias, que o Flamengo tá interessado, tá buscando um goleiro também. Ainda não desistiu do Gabriel Brazão do Santos, né? Tem muita informação do mercado da bola. O Flamengo tá aí atrás de reforços, quer ganhar tudo nesse ano de 2026 e por isso tem que reforçar a equipe, além de não vender as principais peças, né? Como a gente viu o Vene Casagrande trazer informação aí, o Flamengo não pensa em vender o Léo Pereira, né? O zagueiro Léo Pereira deve continuar no nosso Mengão. Bem, deixa a sua opinião aí nos comentários, torcedor rubro-negro. Tem informação bomba urgente do mercado da bola. Porque Caio Jorge pode jogar ainda no Flamengo. Mengão não desistiu da contratação e tem informação que acabou de sair nessa última hora. Pegou toda a mídia de surpresa e a gente já traz aqui no canal em primeira mão. Então já vai deixando aquele like porque a notícia é bomba. O Flamengo apelou com nova proposta aí salarial e empresário do Caio Jorge pede reunião com Pedrinho BH. Além disso, o rubro-negro ainda subiu os valores para comprar o centroavante, oferecendo um contrato de 4 anos. 4 anos para Caio Jorge. Vamos dar uma olhada na informação, como vocês estão vendo aí. Acabou de sair nessa última hora, a gente já traz aqui no canal então. Foi confirmado pelo Globo Esporte o GE, que a diretoria do Cruzeiro se reuniu com o Caio Jorge na tarde da última segunda-feira, ainda do dia 5, e teria selado a permanência para 2026, fazendo com que as negociações junto ao Flamengo fossem encerradas. Isso era o que tinha na informação até o momento, então. Aqui, o artilheiro do Brasileirão da Copa do Brasil, Caio Jorge. Vale lembrar que o rubro-negro vinha demonstrando interesse pelo centroavante, oferecendo um total de 32 milhões de euros, tá? Além de incluir Everton Cebolinha. Mas o Cruzeiro recusou, né? 32 milhões de euros aí, que dava 207 milhões de reais, né? Uma baita proposta do Flamengo. Nova tentativa. Olha só a informação nova, então. No entanto, de acordo com informações publicadas pelo portal Bastidores CRF, na noite desta terça-feira, agora dia 6, já quase na madrugada do dia 7, as negociações entre as partes não pararam por aí. E a novela acabou de ganhar um capítulo importante. Se liga na informação. Flamengo se reuniu com empresários do Caio Jorge nesta noite, então, melhorou ainda mais a oferta salarial do jogador, mais um contrato de 4 anos. E o empresário do atacante pediu uma nova reunião com o dono do Cruzeiro, o Pedrinho BH. Tá? Então o Flamengo aí aumentando a oferta salarial do jogador e um contrato de 4 anos para ele jogar aqui no Mengão. Jogador, Caio Jorge, né, que ficou muito balançado em aceitar a proposta do Flamengo. Além disso, o Flamengo também aumentou os valores para comprar, tá? Comprar o Caio Jorge. Os empresários vão colocar o Cruzeiro contra a parede. É o que traz a informação. Então, os empresários do Caio Jorge forçando essa saída lá do Cruzeiro. Se ele ficar, o aumento salarial terá que ser dos mesmos valores que o Flamengo ofereceu. Mais as luvas e mais o tempo de contrato que o Flamengo ofereceu, que foram de 4 anos, né? É o que disse o empresário, então, que vai levar essa proposta do Flamengo ao Cruzeiro. E o Cruzeiro vai ter que igualar, senão vão forçar a saída para o Flamengo. Vale lembrar que Felipe Luiz tentou
ser peça importante para convencer o jogador a mudar de ares, mostrando que seria um reforço 100% aprovado, mas acabou não influenciando ao menor por enquanto em um avanço, né? Números em 2025 aqui do Caio Jorge, para quem não sabe, ó, com apenas 23 anos, o artilheiro cruzeirense é tratado como peça ideal procurada pelo Flamengo para 2026, com características diferentes da do Pedro. Em 2025, então, ele fez 46 jogos, tá? Marcou 26 gols e deu 9 assistências jogando pelo Cruzeiro. Então, números do Caio Jorge, portanto, nação rubro-negra, informação nova, urgente, bomba que chegou. O Flamengo fazendo uma nova proposta ao Cruzeiro para o Caio Jorge, tá? Além de aí assediar o jogador com um aumento salarial, ainda mais do que o Flamengo tinha oferecido, 4 anos de contrato para ele jogar no Flamengo, mais as luvas. Portanto, o empresário do Caio Jorge já marcou reunião com o Cruzeiro e a ver cenas dos próximos capítulos sobre Caio Jorge no Flamengo. E aí, nação rubro-negra, você acha que vale esse esforço do Flamengo para a contratação do Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro? Corre nos comentários agora e deixe a sua opinião se você aprova ou não a contratação do Caio Jorge por esses valores que a gente trouxe aqui no vídeo, essa nova tentativa do Flamengo em contratar o Caio Jorge aí, informação que acabou de sair, a gente já trouxe aqui no canal. Então, Caio Jorge no Flamengo. Bom reforço, torcedor rubro-negro. Você aprova ou tá cansado dessa novela? Corre aí nos comentários e já deixa a sua opinião. Obrigado pela audiência aqui no nosso canal Redação Ninho do Urubu. Deixe seu like se não deixou, naquela humildade de sempre. Clique aqui no botãozinho Hypar também. Tem o botãozinho Hypar que a gente leva a nação rubro-negra lá pra cima também. E deixe aí nos comentários a sua cidade, seu estado. Diga de onde você está nos assistindo, que a gente vai mandar aquele salve especial para você e do outro lado, torcedor rubro-negro. Créditos estão aqui na descrição, os créditos, canal do UOL Sports aqui no YouTube, canal do Vene Casagrande aqui no YouTube, trazendo informações do nosso Mengão, Placar TV e também o canal do Nicola. Tamo junto, saudações rubro-negras, bora nação!